Olá pessoal, nossa segunda aula do quarto bimestre nós vamos falar sobre indústria e energia. Na nossa primeira aula eu falei um pouquinho sobre a questão da industrialização e da questão geopolítica, de fontes de energia como petróleo, combustíveis fósseis, por exemplo. E a energia ela é um setor totalmente estratégico, principalmente dentro dessa questão geopolítica. Por quê? Porque ela é indissociável, é inseparável do desenvolvimento econômico. Então, a produção de energia, as fontes de energia que se utilizem, a matriz energética de um determinado país está diretamente ligada também a como esse país vai produzir, qual o nível de desenvolvimento econômico em que ele vai se estabelecer, porque energia é extremamente essencial nos dias de hoje. Na aula passada a gente falou sobre a Revolução Industrial e suas fases. Nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre modelos de produção industrial, certo? Eu vou pegar dois modelos principais para a gente falar, que é o modelo fordista e o modelo toyotista. O modelo fordista é aquele modelo mais baseado na especialização do trabalho, ou seja, na divisão de tarefas específicas e naquela linha de montagem clássica que a gente viu, principalmente quem assistiu aquele filme do Charlie Chaplin, aquele é o modelo clássico da linha de montagem fordista, que visava a maximização do tempo, produzir o mais rápido possível, sem desperdiçar tempo, e o funcionário, o operário, ele teria aquela função ali repetitiva, produzindo apenas uma parte do total, tá certo? Então o objetivo era a produção em massa. O toyotismo foi um modelo criado no Japão pela montadora da Toyota e tem como ponto forte a questão da informática, da tecnologia e do uso da robótica. Os operários também não executam somente uma tarefa, mas eles realizam várias tarefas dentro da linha de produção. Outro diferencial do toyotismo é a produção chamada também de just in time, ou seja, eles executam a produção de acordo com o tempo já estipulado e de acordo com a demanda do mercado, certo? Evitando aí acúmulo de matéria-prima desnecessária, otimizando a produção, tá certo? Por isso essa produção é chamada de just in time, certo? Outra questão também é que atualmente a gente tem aí a questão da diferenciação, o status pela diferenciação. Ninguém quer comprar um carro exatamente igual ao outro, embora os carros populares sejam bem semelhantes. Bom, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre os tipos e as formas de classificar as indústrias. Basicamente nós temos dois tipos de indústria: a indústria extrativista e a indústria de transformação. A indústria extrativista é aquela que vai extrair os recursos, a matéria-prima da natureza. Já as indústrias de transformação, como o nome diz, a matéria-prima ela vai passar por um processo de transformação para ser criado um produto a partir daquela matéria-prima, tá bom? Então existem várias formas de classificar as atividades industriais. A gente pode classificar quanto a durabilidade dos bens que são produzidos, quanto o tipo e a finalidade do que é produzido, tá certo? Como indústria que vai gerar produtos para outras indústrias, eu vou falar um pouquinho sobre essas classificações. Bom, e eu vou falar hoje de uma forma de classificar as indústrias, que é a mais comum, que é a classificação baseada na finalidade do bem produzido naquela indústria, tá certo? Então, de acordo com essa categoria de finalidade, as indústrias podem ser divididas em indústrias de bens de produção, indústrias de bens de capital e indústrias de bens de consumo. Lembrando que essa classificação está associada à finalidade do produto de cada uma dessas indústrias. A indústria de bens de produção é aquela indústria que vai produzir matéria-prima para outras indústrias. Então, são as siderúrgicas, as metalúrgicas, as petroquímicas, que vão trabalhar a matéria-prima para que ela possa ser utilizada em outras indústrias, que é a segunda classificação de indústria que nós temos, que é a indústria de bens de capital. O que é uma indústria de bens de capital? É aquela indústria que vai produzir máquinas, produtos que vão ser utilizados para gerar lucro, renda, capital
né, para outras indústrias também, como por exemplo, né, na indústria de bens de capital a gente produz máquinas que vão ser utilizadas na montagem de carros, por exemplo. Então, é uma máquina que vai ser usada para gerar capital, por isso, bens de capital. E por fim, a gente tem a indústria de bens de consumo, que é aquela indústria que vai produzir diretamente para o consumo. Esses bens de consumo, eles podem ser duráveis, como eletrônicos, eletrodomésticos, móveis, e não duráveis, como por exemplo, vestuário, alimentos, bebidas, medicamentos, certo? Enfim, né, essas são as classificações de acordo com a finalidade do que é produzido. Mas existem várias outras formas de classificar as indústrias, como por exemplo, pela área de atuação, né, daquela indústria, como por exemplo, a indústria da construção civil, da aeronáutica, a indústria bélica, certo? Então, dependendo do critério que se vai utilizar, a gente pode classificar as indústrias de diferentes formas. Bom, e como a gente já comentou, a produção industrial ela está muito associada à produção de energia. Inclusive, a energia também pode ser considerada, a produção de energia, uma área da produção industrial, certo? E como a gente viu também, lá quando a gente estava falando da Revolução Industrial, as fontes de energias que foram utilizadas na primeira e na segunda Revolução Industrial foram as fontes de combustíveis fósseis, né, o que gerou toda a nossa matriz energética na produção industrial e tem um grande, né, entrave até mesmo estratégico e econômico associado à questão do petróleo, certo? A valorização do petróleo, que é uma coisa quase à parte em relação à produção industrial e em relação à produção de energia. Mas a gente vai falar um pouquinho sobre as diferentes fontes de energia. Quanto às energias, as fontes de energias, a gente também pode classificar de diversas formas. Eu vou começar falando da classificação em relação à capacidade de renovação dessas fontes no meio ambiente. Então, nós temos duas classificações, duas fontes, né? Dois tipos de fontes, as renováveis e as não renováveis. As fontes renováveis de energia seriam aquelas fontes que têm uma disponibilidade tranquila no meio ambiente, que a sua renovação é feita de forma, né, dentro do nosso tempo, do tempo humano. Já as fontes não renováveis, que são os combustíveis fósseis, elas demoram muito tempo para serem produzidas e não seria viável esperar dentro da nossa geração que essa fonte, né, se renove, que é o caso dos combustíveis fósseis que levam milhares de anos, né, para serem produzidos na natureza. Então a gente entende que acabou aquela reserva, não tem mais, não se renova. Uma outra forma de se referir às fontes de energias é falando em energias alternativas. O que seriam essas energias alternativas? Tudo que for alternativa aos combustíveis fósseis. Essas fontes de energia alternativa, como eu disse, são alternativas ao uso tradicional dos combustíveis fósseis, mas apesar de a gente ter várias outras alternativas, a gente ainda tem um predomínio muito grande do uso dessas fontes de energias fósseis, certo? Como eu disse, por questões econômicas e estratégias. O petróleo, além de ser uma fonte de energia, também é uma fonte de poder, né? É um combustível que é almejado, que envolve várias disputas territoriais e também está associado ao poder desses países que detêm essas maiores reservas de petróleo, e eles não vão querer abrir mão de lucrar com isso enquanto for possível, né, ter esse lucro, embora a gente saiba que existam outras fontes que possam ser utilizadas. Então, existem várias fontes de energia que podem ser utilizadas como alternativas ao uso dos combustíveis fósseis. Mas quando a gente fala de produção de energia em larga escala, a gente sempre vai ter aí algum tipo de impacto ambiental ocorrendo, tá certo? Em maior ou menor escala. Uma outra fonte que pode ser também considerada alternativa ao petróleo e aos combustíveis fósseis, mas é um pouco controversa, é a energia nuclear.
Por que ela é controversa? Porque apesar de ser uma energia renovável, com bastante eficiência energética, é uma energia que envolve vários riscos ambientais. E também, pelas experiências, né, que a gente teve com a radiação, a gente sabe que podem acontecer acidentes que podem levar a grandes catástrofes, né, como aconteceu lá em Fukushima, no Japão. Bom, eu queria aqui só enfatizar a importância do setor energético, principalmente para o setor industrial. Como eu disse, a própria produção de energia também pode ser considerada, né, uma forma de indústria, né? As hidrelétricas, elas fornecem energia para outras indústrias também. Além do consumo residencial, a gente tem o consumo industrial também. Então, seria uma indústria, um setor estratégico, tá certo? Para o desenvolvimento e para a estrutura de um país, para a infraestrutura de um país. Basta a gente ver o exemplo aí do que está acontecendo no Amapá, certo? Imaginem aí vocês viverem há mais de 20 dias sem energia elétrica. Hoje em dia é praticamente impensável, causa um transtorno, né, imensurável, que é o que está acontecendo com a população lá do Amapá, certo? Bom, então é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui para a gente não se estender muito, tá certo? Mas quem tiver alguma dúvida pode me perguntar nos comentários aqui, no formulário de frequência ou nos comentários das atividades lá no Google Sala de Aula, tá certo? Vou deixar um material com resumo para que vocês, né, também possam tirar qualquer dúvida, tá ok? E é isso, até a nossa próxima aula. E não esqueçam de preencher o formulário de frequência, tá certo? As nossas atividades devem ser entregues até a próxima quinta-feira, dia 26 de novembro. Quem não entregar até essa data vai precisar pegar as atividades lá na escola para fazer, tá ok? Beijinho, pessoal, até a nossa próxima. Tchau, tchau.